Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das animações do estúdio Ghibli que a gente gosta demais. É sobre a Princesa Mononoke. Essa animação, ela estreou no Japão em 97, mas em outros países, como no Brasil, por exemplo, ela só chegou em 99. É um filme de mais ou menos 2 horas aí de filme. Eu posso dizer para vocês assim que a parte visual é lindíssima, é belíssima. Eu não sei como, mas assim, eu sempre fico extasiada quando eu assisto essas animações da Ghibli, porque embora elas sejam da década de 90 ou início dos anos 2000, gente, assim, é feito de uma maneira, é tão lindo, sabe? A parte gráfica é tão bem feita, tão bonita, que só isso já chamou a nossa atenção. Mas a história dessa animação também é muito boa. E assim, todas as animações dessa época, né, são meio que atemporais, né? Você vê que, dependente do ano que você pare para assistir, tá super atual, né? Em questão de design, enfim. Não, e é atual até mesmo na temática. Todos os temas que estão envolvidos nessa história também são muito atuais, né? Então, o filme conta a história do príncipe Ashitaka. Ele é de uma aldeia distante, assim. Enfim, começa nessa aldeia desse príncipe e a história começa justamente com ele enfrentando um javali demônio para proteger a sua aldeia. E ele consegue proteger, ele consegue derrotar esse javali demônio. O problema é que ele acaba sendo amaldiçoado, né, nesse momento, e ele pode morrer por conta disso. Aí depois, pós o Ashitaka ser amaldiçoado, ele retorna à vila dele e acaba falando ali com a veneziana, que é uma espécie de xamã, e ela, depois de estudar ali o tarô, ali, alguma coisa desse gênero, né, ela acaba dizendo para ele que essa maldição seria rompida só quando ele fosse para umas terras distantes. E olhasse, né, o que estava acontecendo lá com os olhos desanuviados, né, sem julgamentos. E ele começa essa peregrinação, né? Essa tentativa de achar a cura e viajando para bem longe, né, ele acaba se envolvendo ali numa guerra, né, que estava acontecendo, porque nesse local de onde se originou esse javali demônio, estava ocorrendo uma guerra que envolvia humanos, envolvia os animais e também deuses, né, todo mundo junto, e ele acaba se envolvendo nisso também, né? Então, assim, era na verdade uma guerra porque os humanos estavam tentando destruir a floresta onde os animais moravam e os deuses também. E a intenção era simplesmente de explorar os recursos. Então, por isso que eu até falei lá atrás que assim, a temática é muito atual, porque é sobre essa questão, né, do homem simplesmente destruir tudo, consumir os recursos naturais de forma indevida, né, apenas por ganância. Então, nessa viagem dele, nessa chegada dele nesse local onde está acontecendo essa guerra, ele acaba conhecendo uma menina chamada Sam. E essa menina, ela foi criada por um grupo de lobos deuses, né? Enfim, e ela é engraçado porque, apesar dela ser humana, como ela foi criada desde bebê com os lobos, ela odeia os humanos, né? Ela não percebe a sua própria humanidade. E a gente tem toda essa discussão, né, de como os humanos tratam, né, aquilo que a natureza nos dá e muitas vezes assim de uma maneira como se fosse inesgotável, né, como se os recursos naturais fossem inesgotáveis, e a gente sabe que não são, né, mas ainda assim desde muito tempo os homens agem como se fosse inesgotável. Então a vila que tinha perto dessa floresta, né, que era chamada ali Vila de Ferro, enfim, que era controlada pela Lydia Bosch, ela simplesmente queria destruir toda a floresta porque ela queria tirar todos os minérios possíveis daquela região para poder construir armas e tudo que o ferro pudesse fornecer. E aí, em momento nenhum, ela se preocupava com qualquer outra coisa. Enfim, e o Ashitaka, no meio disso tudo, né, ele acaba sendo uma espécie de... Parece que ele está tentando fazer exatamente o que a anciã falou para ele, né? Ele chega ali e ele tenta ver aquilo com os olhos desanuviados, né, sem julgar. E ele não julga em momento nenhum, mas ao mesmo tempo ele também
ele tenta entender os dois lados, sabe? Ele chega ali para ser uma espécie de mediador, né? Então, assim, os humanos podem habitar ali próximo da floresta e também tirar proveito dos recursos, mas sem destruir. E os animais também não precisam odiar os humanos, né? Dá para conviver em parceria, dá para conviver de uma maneira, entre aspas, civilizada. Então ele fica o tempo todo, desde o início, né? Ele tem que lidar com isso. Ele tenta ser esse mediador e, ao mesmo tempo, ter que resolver o seu problema, que é aquela maldição que está consumindo ele, né? E é interessante porque essa maldição, toda vez que em algum momento ele tá com muita raiva e ele perde o controle, essa maldição aumenta, né? Ela vai tomando mais o corpo dele. Fora essa narrativa de história, o que pega mais também é como a animação é trabalhada, né? Por exemplo, aquelas criaturas, depois que ele resgata os 2 homens que iam morrer afogados, aí aparecem uns bichinhos pequenininhos brancos, eu nem cito o nome, mas só que eu não esqueci, né? É bem interessante. Aí ele vai caminhando pela floresta até chegar lá onde seria um local onde o deus da floresta fica, né? Onde ele cura. O design das criaturas eu achei show. Sim. A Sam montada num lobo, indo à guerra também. Achei top demais. É um filme lindo, cara. Realmente é muito, muito bonito. E a mensagem sempre atual. Na verdade, assim, é uma premissa, né? Eu diria que dos filmes do estúdio Ghibli, porque são fantásticos.